Então vamos assentar, né? Só que hoje nós vamos ler primeiro Romanos, tá, queridos? Então vamos abrir em carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos pegar aqui no capítulo 1 de Romanos. Nós vamos pegar um versículo que nós vamos trabalhar em cima dele. Romanos capítulo 1, versículo 9. Na semana passada, nós falamos que aquele que se une ao Senhor é um espírito com o Senhor. Então nós vamos dar continuidade a este pensamento, ser um espírito com o Senhor. E vamos pegar esse versículo 9 de Romanos 1. E vamos ler desde o versículo 1 até chegarmos ao versículo 9. Vamos ler Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Repare bem nesta frase: separado para o Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Agora a tônica está nesse versículo 9. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Repare bem isso, olha. Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Serve o que? No Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Até aí. Se nós lermos descuidadamente esse versículo 9, nós vamos passar por ele e não vamos perceber nada. Mas aqui ele fala que ele servia a Deus. Olha, isso é muito importante. Servir a Deus em meu espírito. Então eu quero falar isso hoje. Na semana passada nós falamos que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, né? Então vamos trabalhar de novo nesse um espírito com Ele e mostrarmos que Paulo servia a Deus no espírito. Para isso nós temos que ir lá para João capítulo de número 3. Vamos lá, para falarmos sobre o novo nascimento de novo. Então João capítulo 3, a visita de Jesus a Nicodemos. Nós vamos sempre voltar a estes textos, porque eu tenho que entender isso aqui claramente. Eu não posso ter uma fé saudável se eu não entender o que é nascer de novo, o que é ser uma nova criatura. Então, João 3, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Repare bem as qualificações deste homem. Um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, presta atenção: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, repare bem, Espírito com letra maiúscula, significa o Espírito Santo. Pois aquele que é nascido do Espírito, ele é o quê? Espírito. Então Nicodemos, um religioso, alguém muito inteligente, religioso, conhecedor de todo o Velho Testamento, ele era mestre, ele ensinava, era um dos principais. Quando ele vai ter com Jesus, fala: Rabi, sabemos que você é mestre. O que Jesus responde para ele? Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, aonde é que a pessoa nasce de novo? Aonde acontece isso? O que acontece no coração dela para que ela possa ver o reino de Deus? Então vamos voltar àquela simples explicação. O homem desobedeceu a Deus, comeu daquele fruto e morreu. Deus havia dito que ele iria morrer. Ele morreu. Morreu aonde? Dentro. Morreu no espírito. O homem tem 3 partes: espírito, alma e corpo, né? Com o seu corpo ele tem os 5 sentidos. Ele conhece o mundo material através da audição, visão, olfato, paladar e tato. Ele tem uma alma, capacidade de pensar, de ter emoções, de ter decisões. Ele tem consciência de si mesmo através da sua alma. Mas no seu espírito é a parte invisível, sobrenatural do homem, que entra em contato com o mundo sobrenatural de Deus. É com o espírito do homem que ele consegue captar o mundo invisível de Deus. Então vamos dar aquele mesmo exemplo. Aqui nesse ambiente tem as imagens de todos os canais de televisão. Tem ou não tem? Estão aqui dentro, mas você está vendo? Não está, por quê? Porque o nosso corpo não tem capacidade de captar essas imagens. Aqui tem sinais de todos os celulares passando aqui dentro. Mas você está ouvindo alguma coisa? Não, porque os nossos olhos, ouvidos, o nosso corpo físico, ele não tem poder para captar esse mundo invisível. Mas não é porque o nosso corpo não capta isso que esse mundo invisível não existe. Então, se eu pegar uma TV, por aqui uma anteninha aqui, ó, ligar, o que vai acontecer? A TV tem capacidade de materializar um mundo invisível de imagens, de sons, que está presente aqui, através de ondas transmissoras. Porém, eu não consigo ver isso. Mas se eu pôr uma TV aqui e ligar, eu vou lá ouvir o jornal da Band ou o jornal do SBT. Nesse momento aqui, ó, tem um mundo de informações invisíveis. Nós não estamos vendo nada. Mas uma TV tem capacidade de captar isso e materializar uma imagem. Ela revela uma coisa invisível que está passando aqui, ó. Mas eu não vejo nada. Mas a TV materializa e traz para você uma imagem e um som. Está claro isso? Então é assim, o meu corpo não consegue conhecer a Deus. Tem muita gente buscando um Deus na carne. Ele quer emoção, arrepiar, sentir calor, gritar. Ele pensa que Deus é carne, não é. Então ele quer um Deus emoção, ele está atrás de sentir bem. Ele não sabe que fé não é emoção, fé não é sentimento. Ele está atrás de um sentimento, então ele se entrega para qualquer coisa que faz ele se sentir bem. Ele vai falar que aquilo é fé, que aquilo é Deus. Não é. Porque fé não é emoção, ele quer sentir uma coisa para crer. A fé é uma convicção que vem lá no meu espírito pelo conhecimento da palavra de Deus. Não é emoção, é uma convicção da verdade. Entende? Então, o espírito do homem é o que tem, como a TV, o poder de captar o mundo invisível, de entender a voz de Deus, de captar a voz de Deus, de adorar a Deus,
de entender o mundo de Deus. Agora, quando Adão pecou, o que aconteceu com ele? Ele morreu, mas continuou vivo. Aonde ele morreu? Ele morreu lá por dentro. Morreu no espírito. Ele perdeu aquela parte de conversar, de adorar a Deus, de entender e captar o mundo de Deus. O homem, depois do pecado, passou a ser alguém exterior, voltado para a matéria, voltado para o mundo visível. Ele corre atrás do que é visível, do que ele entende. Ele passou a ser um ser materialista. Ele vive em função do que ele vê. Porque quando ele pecou, ele morreu o espírito dele. Um grande vazio, uma grande escuridão nasceu dentro do homem. O homem ficou perdido, ele ficou longe de Deus por causa disso. Então agora vem Nicodemos conversar com Jesus. Ele é religioso, ele é mestre, ele conhece todo o Velho Testamento, mas ele não vê o reino de Deus. Então Jesus fala para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, se não acontecer isso dentro de você, você nunca vai ver o reino de Deus. Então aonde é que a pessoa nasce de novo? No espírito, aonde ela morreu, onde morreu por causa do pecado. Então, se não acontecer isso com a pessoa, se ela não nascer de novo, ela vai ser uma pessoa religiosa. Ela vai vir assim, ó: vem aqui na igreja que sua vida vai mudar, vem fazer uma campanha que você vai ter dinheiro, vem. Ela vai atrás disso. Ela vai ser religiosa, ela vai jejuar, vai fazer todas aquelas coisas que eles esperem para fazer. Mas está morta por dentro, a coisa não é viva dentro dela. Você pode ver hoje que a igreja trabalha nisso, na necessidade das pessoas. Ó, você está sem emprego, vem aqui. Você está doente, vem aqui. Você não está bem no amor, vem aqui. Então, as igrejas hoje, elas, não estou generalizando, elas trabalham nessa deficiência, nessa necessidade humana. E promete que se as pessoas forem na igreja, vai resolver todos os problemas. Aí ela vai na igreja: você tem que fazer uma campanha de segunda, uma campanha da terça, uma campanha da quarta, uma campanha da quinta. E aí cada uma delas tem um envelope que você tem que trazer, você tem que dar o teu dinheiro. Tá? E as pessoas vão, elas fazem isso, mas a maior parte não nasceu de novo. Elas nem sabem o que é nascer de novo. Então elas estão atrás de um Deus que quer resolver problemas. Só isso que elas sabem. Eu preciso me casar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso sair do vermelho. Mas uma boa parte delas é religiosa, não nasceu por dentro. Não consegue captar como a televisão o mundo de Deus. Deus para elas é assim: Jesus para elas, Jesus é um garçom que vem com um monte de coisa. Então ela senta numa mesa: o garçom, eu quero sobremesa, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá, eu quero, vou tomar posse, eu quero isso, eu quero aquilo. Como se Deus fosse um serviçal que tem que fazer o que ela quer, o que ela está pedindo. Ela não tem nenhuma noção do que é adorar a Deus no Espírito. Ela não tem nenhuma noção, nenhuma visão profunda no Espírito da grandeza de Deus. Ela não consegue enxergar o reino de Deus. Agora, se um dia essa pessoa crer em Jesus de verdade, ter um encontro com Jesus de verdade, nascer por dentro, então se abre um mundo novo. Ela começa a ver o reino. Ela começa a entender a voz de Deus. A Bíblia vai se tornando uma coisa viva. Quando ela for ler, a Bíblia não é uma coisa cansativa, é uma coisa viva. Ela começa a encontrar um mundo sobrenatural, porque o espírito dela nasceu de novo e ela passa a ter uma visão do reino de Deus. Então a coisa mais importante da vida de alguém, meus irmãos, eu preciso falar isso sempre: quem não nasceu de novo não vê o reino de Deus. Então, quem não nascer de novo, ele vai só acreditar nesse evangelho que não é evangelho. Olha, você tem que fazer um sacrifício em dinheiro para prosperar. Você tem que fazer um voto em dinheiro para alcançar aquilo. Ele só vai ver isso. Ele não vê o reino de Deus. Ele não vê que a igreja vai muito além do que essa mídia apresenta. Ele não vê isso. Ele vai achar que igreja é aquilo. Segunda-feira é a campanha da prosperidade, então eu vou lá porque eu tenho que prosperar. Terça-feira é a campanha da emocional, eu não estou bem com a minha esposa, então eu vou lá
para ficar bem com a minha esposa. Quarta-feira é o culto do Espírito Santo. Então eu vou lá, toda quarta-feira eu vou buscar o Espírito Santo. Aí na sexta é libertação. Aquele que estava buscando o Espírito Santo na quarta-feira, na sexta ele está, sai demônio dele mesmo. Ele recebeu o Espírito na quarta, na sexta está endemoniado e tem que participar da campanha de libertação. Então, para ele, igreja, ele tá abstrato, não tem brilho a coisa. Ele acha que isso é ser religioso, não tem visão do reino de Deus. Então Deus disse, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, ainda que você seja religioso, conheça o Velho Testamento, você ensina, você é mestre, você é um dos principais. Ele tinha uma posição muito alta entre os judeus. Se não acontecer isso dentro de você, você não vai ver o reino de Deus, você vai ficar cego, não enxerga o reino de Deus. Vocês estão entendendo isso, queridos? Sim ou não? Então, nascer de novo é a coisa mais importante que acontece dentro do coração de uma pessoa. Nascer de novo é a coisa maior que qualquer milagre. Porque quando isso acontece dentro dela, então o novo ser, o novo homem nasceu. Então ela vai ter uma visão do reino de Deus. E tudo começa com esse novo nascimento. Quem não nasceu de novo, não consegue ver o reino. Ele pode ser muito religioso, vir na igreja todo domingo, fazer o que o pastor fala para fazer, mas ele não tem uma visão do reino de Deus. Continua a leitura e a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha o que ele era mestre, e olha o que ele entendia. Ele não entendia nada. Pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água. O que é água aqui? Água aqui é a palavra de Deus, não é batismo, é a palavra de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele fala, aos dois nascimentos do homem. Olha lá, o que é nascido da carne, o que é nascer da carne? Um dia nós nascemos do ventre da nossa mãe, nós nascemos da carne. O que é nascido da carne é carne, mas olha o segundo nascimento. O que é nascido do Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é Espírito. Então nós que nascemos de novo, nós somos Espírito. Existe um homem interior dentro de nós, um novo ser, um filho de Deus dentro de cada um de nós. Nascidos de novo, nós somos Espírito. Você é muito mais que esse corpo. Um dia esse corpo vai morrer, ele vai se desfazer. Mas o homem interior do coração, o homem Espírito, esse é que habita nele a vida eterna. Vocês entendem isso ou não? Então é a coisa mais importante. É a coisa mais importante na vida de uma pessoa, esse novo nascimento. O que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Então, você quer ver aqui, vamos para Romanos, só para você identificar esse homem interior, porque isso aqui é evangelho. Isso aqui é evangelho. Então vamos aqui no capítulo... Não, capítulo 7 de Romanos. Ele diz assim, ele estava falando do grande conflito que ele vivia. E ele fala, versículo 22 do capítulo 7, desculpe, é capítulo 7 de Romanos. Ele fala assim, porque no tocante ao homem interior, olha lá, eu tenho prazer na lei de Deus. Então ele fala de um homem interior. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado. Agora vai lá para 2 aos Coríntios, para você localizar esse homem interior que está aqui na Bíblia. E as pessoas precisam compreender, ser ensinadas a respeito disso. Olha no capítulo 4 de 2 aos Coríntios. Ele fala assim no versículo 16: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, olha o homem exterior, esse corpo onde nós vivemos, esse homem exterior se corrompa,
Contudo, nosso homem interior, olha o homem interior nascido de novo, nascido do Espírito, é Espírito, esse homem interior que consegue captar as coisas invisíveis de Deus, consegue compreender a palavra de Deus no Espírito. Esse homem interior, ele se renova, vai se tornando novo. O que é esse se corromper do homem exterior? É que esse corpo vai envelhecendo. A corrupção aqui não é cometer pecado, é o envelhecimento. O corpo humano vai ficando fraco, vai ficando velho, vai enrugando, vai encolhendo, fica doente, não é? E vai morrer, voltar ao pó, ele está se corrompendo, não é? Está envelhecendo, está enfraquecendo, caminhando para a morte. Mas ao mesmo tempo que esse homem exterior está indo por esse caminho, o homem interior está se tornando novo, uma coisa nova por dentro, preparada já para viver a vida eterna. Isso é uma coisa extraordinária. Então, esse é o homem nascido de novo, o que nasceu de novo. Está bem claro isso aí? Agora vamos lá. Aonde é que a gente adora a Deus? O que é adorar a Deus? A gente pensa que adorar a Deus é assim: levanta a mão, mexe o corpo, grita, bate palma. Isso é uma expressão de louvor, mas adorar a Deus não é uma coisa externa. A adoração verdadeira só vem do homem interior. É uma coisa que vem de dentro, não depende de eu levantar a mão ou de ficar com a mão abaixada. Para adorar a Deus eu não preciso nem estar cantando. Basta adorar a Deus no Espírito. Aquele leproso de Mateus 8, que Jesus limpou ele da lepra, e ele veio e adorou Jesus, não teve nenhum louvor. Mas ele não dependeu de música para adorar, ele adorou a Deus ali, adorou Jesus sem nenhuma música. Então a gente pensa que adorar a Deus é cantar alguma coisa, é bom cantar. Quer levantar a mão é bom, quer bater palma é muito bom, mas isso não é o verdadeiro louvor. Isso não é uma verdadeira adoração, isso é uma expressão de louvor. Agora, adorar a Deus é uma coisa que sai do nosso espírito, lá de dentro. Às vezes silenciosa, às vezes você está deitado numa cama e pode adorar a Deus. Às vezes você pode estar dirigindo o carro no meio de um trânsito terrível, em vez de ficar irritado, adorar a Deus ali sem nenhum louvor, sem estar no ambiente de igreja, porque é o nosso homem interior, o que é nascido do Espírito, é que adora a Deus. Se você aprendeu a cultivar a adoração, você vai ver que se todo dia você parar 10, 15 minutos em silêncio, fechar os olhos, não pedir nada e adorar a Deus, é a coisa mais valiosa que existe, porque Deus se revela na adoração, e só o homem interior, o homem espírito é que pode adorar a Deus. Então você quer ver João capítulo 4, nós estávamos no 3, né? Vamos ver o que Jesus disse para a mulher samaritana. É continuando aquilo que falamos na semana passada, sobre o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Capítulo 4 de João, versículo 21. Vamos ler desde o 19. Olha a visão de adoração da mulher. Versículo 19 do capítulo 4 de João. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Para aí, então qual a visão de adoração dela? Subir no monte para adorar a Deus? Ou ir lá no templo para adorar a Deus? A visão, para muitos adorar a Deus, é: eu vou subir num monte à noite, ficar lá, ou então eu vou lá na igreja para adorar a Deus. É só isso, fora disso não se adora a Deus. É uma visão falsa. Olha o que Jesus responde para ela, versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Então ela estava adorando o que não conhecia. Uma adoração sem sentido. Aí ele fala, vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai como? Olha lá, em espírito, nascido de novo, e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito? É adorar a Deus com o nosso espírito. O que é em verdade? Em verdade é no Evangelho conhecer a palavra, uma adoração que procede orientada pela palavra, na verdade.
Não é uma falsa adoração. Em espírito e em verdade. A verdade é a palavra. Uma adoração com conhecimento da verdade. Continua. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Então Deus procura quem? Esses que adoram Ele em espírito e em verdade. Olha lá o que ele fala no versículo 24. Deus é o que? Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem de que forma? Em espírito e em verdade. Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E se a pessoa não nasceu de novo, ela pode adorar a Deus? Ela está morta no espírito. Como é que ela vai adorar a Deus se ela está morta por dentro? Nem conhece a verdade. Então ela não vai adorar a Deus. Ela vai ter uma coisa assim externa para Deus. Mas os verdadeiros adoradores são os nascidos de novo, o novo homem. O homem interior do coração. Olha, talvez você nunca ouviu isso. Nunca te ensinaram isso. Talvez alguém lá na internet que está vendo isso e vai ver, nunca ouviu isso. Igreja é para ele assim: eu vou lá buscar bênção que me interessa, aí eu volto. Aí eu vou lá buscar bênção. Eu só vou lá buscar Deus naquilo que me interessa. Às vezes a pessoa nunca parou um pouco, deixar os seus problemas de lá e falar: Senhor, eu vou só te adorar hoje. Não quero pedir nada, não me interessa. Vou deixar meu filho, meu marido, a minha necessidade financeira, vou deixar tudo de lado, segundo plano. Eu vou te adorar, fechar os olhos, não vou pedir nada, eu vou te adorar, te adorar, te adorar profundamente. Talvez nunca fez isso, nem sabe que é isso. Porque a técnica do evangelho hoje é isso. Você está com um problema, vem na igreja que vai resolver, mas não ensina o evangelho. Você está sem dinheiro, vem aqui na campanha da prosperidade que você vai ter dinheiro, mas não ensina o evangelho. Então a pessoa está condicionada, ela acha que igreja é isso. Acho que evangelho é isso. Você está doente, vem aqui que você vai ser curado. Você está com um problema emocional, está difícil o relacionamento com a esposa, em vez de pegar e ensinar na Bíblia o que é marido e mulher, como tem que se relacionar, vem aqui que sua vida emocional vai mudar. E sai demônio, tem um demônio na tua vida que está te amarrando, sai. Não ensinou nada sobre vida conjugal para a pessoa. Como é que a vida dela vai mudar? Não vai. Então, para muitos, igreja é isso: eu vou lá para buscar uma coisa que me interessa. E não tem nenhuma visão de adoração. Não tem nenhuma visão de adoração, de adorar a Deus em espírito. Então, Deus é espírito. E procura os verdadeiros adoradores que o adorem como? Em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, eu passei anos sem entender essas coisas, sendo crente. Quando eu entendi que o momento a sós com Deus, diariamente, um pouquinho do dia que você para. Eu sei que nós vivemos numa correria tão grande. É tanta coisa para fazer, para trabalhar, para resolver. Né? E corre o dia inteiro. É louça para lavar, que não é brincadeira. É comida todo dia, é roupa suja. Olha, uma canseira, né? Mas no meio de tudo isso, se eu conseguir dar uma paradinha por dia, ficar quieto, adorar a Deus, não ficar me dá, resolve, eu tomo posse, sai demônio, porque para muitos o relacionamento com Deus consiste nisso, ficar falando, não para ouvir. Se você um pouquinho parar para... Eu lembro que eu trabalhava no Palácio das Convenções, no Anhembi, no Banespa, uma agência que tinha lá dentro, né? Eu trabalhei lá vários anos, e quando eu saía de lá tinha aquele estacionamento do Anhembi, onde quando tem os eventos, bastante árvore lá, você conhece isso. Quantas vezes eu parava o carro ali e falava assim: eu vou ficar meia hora aqui adorando. Não vou para casa, estou com uma vontade, acabei de trabalhar, estou com vontade de ir em casa, tirar sapato de couro, né? Trabalhava em banco, camisa de manga, eu vou parar meia hora aqui debaixo dessa árvore, vou ficar adorando. Eu lembro que eu parava ali, às vezes meio querendo dormir, tão cansado que eu estava. Mas eu ficava ali adorando. Enquanto não desse meia hora, eu não saía dali.
Nossa, como foi proveitoso para mim. Porque eu chegasse em casa, as crianças pequenas não iam parar para adorar. Eu ia já comer, mãe, é pai, é isso, é aquilo, puxar o cabelo. Você sabe como é que é. Bom, agora as crianças já cresceram, só estou com os netos agora, né? E como foi valioso. Quantas vezes naquele momento de adoração, sem pedir, adorando a Deus, abri o entendimento da palavra. Vinha um consolo. Eu estava preocupado com vida financeira, com um monte de coisa, apertado. E vinha um consolo, uma segurança de que o dia de amanhã Deus iria suprir. Às vezes adorando a Deus em espírito, sem falar nada, só declarando: eu te amo, eu te adoro. Se revela para mim. Eu quero te conhecer mais. Sai um pouco dessa mentalidade, às vezes, da igreja, esse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Às vezes a gente fica tão quadrado, com uma cabeça quadrada, dependendo da igreja que a gente está, porque infunde na nossa cabeça um ritual de culto, que fica uma coisa, parece um quartel. Eu tenho que ser isso, é sempre aquela mesma coisa. A pessoa fica escravizada dentro de um pensamento de igreja, como se o evangelho fosse só aquilo. Então, adorar a Deus em espírito vale mais você passar 15 minutos em adoração do que passar uma noite inteira gritando dentro da igreja sem sentido. Amarrando o diabo, gritando em guerra, todo mundo gritando, revelando. Às vezes vale mais 15 minutos sozinho com Deus do que passar uma noite sem dormir gritando, sem sentido nenhum. Então, adorar a Deus em espírito, em verdade. Deus é o que? Espírito. Então, agora nós estamos, já fomos para João. Volta lá para Romanos. Romanos capítulo 8 de novo. Pode perguntar, Osmar. Tem. Então, uma pessoa nasceu de novo, ela encontrou Jesus, é o que ele está perguntando. Essa pessoa é que nem uma criança, ela não sabe nada. Ela não tem conhecimento de nada. Então, o que precisa se fazer para uma pessoa que nasceu de novo? É trazer o evangelho a ela e ela se alimentar do evangelho. Então, ela vai descobrindo que ela é salva. O que é o evangelho? Né? Por exemplo, uma criança pequena, se ela for mal alimentada, o que vai acontecer? Ela vai ter muito problema de saúde, não vai? Vai. Mas se uma criança pequena for bem alimentada, ela vai ser saudável, não vai? Entende? Então, dependendo da igreja que a pessoa está, se ela encontra Jesus agora, nasceu de novo, e ela não aprendeu o evangelho, ela vai passar mal, ela vai ser mal alimentada, ela vai ter uma vida cheia de conflito, porque o alimento que deram para ela não é um alimento bom. Imagine uma pessoa que nasceu de novo agora, ela não sabe nada na Bíblia. Ela está com um problema, ela vai lá: pastor, ora por mim. Você tem um demônio na sua vida, você vai acabar com a vida dela. Ela não sabe nada do evangelho. Ela encontrou Jesus com o coração aberto. Ela vai pedir uma oração, o pastor vai falar: você tem um diabo na tua vida. Olha o primeiro alimento que ela vai ter, vai acabar com ela, porque ela vai começar a andar com medo. Eu tenho um demônio na minha vida e agora? O que eu vou fazer? Aí ela vai ficar, está cheia de gente desesperada na igreja por falta de orientação, com medo de tudo, porque só falam no diabo o tempo todo. Olha só, essa semana me ligou uma pessoa e disse assim: pastor, eu fui lá na igreja e pedi uma oração. Sabe o que o pastor falou para mim? Sabe por que você está com esse problema? Você tem que me trazer R$500 e Deus vai resolver esse seu problema. Ela falou: eu não tenho nem 10, como é que eu vou trazer aqui? Vai, vende alguma coisa na tua casa e traz para a igreja. É isso que ele falou para ela. Se ela nasceu de novo, não entende nada, vai ser destruída com esse alimento, vai fazer mal. Por isso que a pessoa nasce de novo, então agora ela vai descobrir o que é o novo nascimento. Então ela precisa estar num lugar saudável, que ensine a verdade, para ela ter saúde, ela aprender as coisas certinhas, e comendo bom alimento, e crescendo com alimento bom, que faça bem, conhecendo a verdade. Tem muita gente que nasceu de novo, está sofrendo porque falta entendimento.
Mas vamos em frente. O que eu falei? Romanos 8. Romanos 8, olha o versículo 14 em diante, olha lá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha o que ele diz no versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Para aí. Pastor, então sou filho de Deus, sou guiado pelo Espírito de Deus e não recebi espírito de escravidão. Não está escrito isso aqui? Tá ou não está? Por que toda sexta-feira um crente tem que expulsar o diabo dele? Ele não recebeu o espírito de escravidão, ele não é mais escravo, ele é filho de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Então ele não tem espírito de escravo, ele não está mais escravo. Então por que ele vai pôr a mão na cabeça e sai diabo, sai diabo, sai... Toda semana. Ele não entende isso aqui, ó. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez viver atemorizado. Olha aí. Mas recebestes espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Olha aqui, ó. O próprio Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula, é o Espírito humano, nascido de novo. Testifica com o nosso Espírito o quê? Que somos filhos de Deus. Então, aquele que nasceu de novo, o Espírito Santo testifica. Com o Espírito dele, ele sabe que é filho de Deus, que é um liberto, que é salvo, que é filho, que é comprado. Ele sabe, o Espírito Santo testifica dentro dele que ele é um filho de Deus. Agora, quem não nasceu de novo, está morto por dentro, nunca vai entender isso. Não vai. Pode estar dentro da igreja, não vai entender isso. Versículo 15 de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Eu gostaria tanto que essas coisas fossem pregadas no rádio, na televisão. Parece que eles escondem isso. Você já viu alguém pregando isso? Você não recebeu o espírito de escravidão. Como é difícil alguém chegar na televisão. Vou ensinar isso aqui para vocês. Vocês não receberam o espírito de escravidão para viver com medo de novo. Explicar isso. Eu não vejo um que faça isso. Mas isso aqui está escrito, é evangelho. Porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez viver atemorizados. Mas vocês receberam o quê? Espírito de adoção. Baseados no qual nós clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito o quê? Nós somos filhos de Deus. Então lá dentro, o Espírito Santo testifica com esse homem interior nascido de novo que nós somos filhos de Deus. Versículo 17. Ora, se somos filhos, olha lá o que nós somos. Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, nós não recebemos o espírito de escravidão. E o Espírito de Deus testifica onde? Aqui dentro com o nosso espírito. Que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Tudo que Deus tem, nós temos. Agora, meus irmãos, Deus não está preocupado muito com esse mundo. Ele quer salvar as pessoas desse mundo. Mas esse mundo, Pedro diz que está sendo entesourado para a destruição, para o fogo. Então as riquezas de Deus não é asfalto, não é lata em forma de carro. Isso são as riquezas do homem. Deus não está preocupado com os diamantes. Olha, lá na cidade para a qual nós vamos, aqui os portões são feitos do quê? De madeira, de ferro, né? Lá para a cidade na qual nós vamos, a rua é feito um material como se fosse ouro transparente. As portas da cidade é diamantes, mas aquilo ali é como se fosse madeira. Não... A riqueza lá é muito superior às riquezas daqui da terra. Então, nós somos herdeiros de Deus. Tudo que Deus tem nos pertence, porque nós somos filhos. As riquezas de Deus não é essas coisas aqui na terra. Isso aqui tudo vai acabar. As riquezas de Deus são futuras. Vocês entendem isso ou não? Não é? Então, pregar esse evangelho que tudo é terreno. Meus irmãos, tem tanta gente humilde na igreja que vive frustrada e nunca vai ser rica, porque está num país com problema
social e econômico muito grande. Né? 5% é rico, o resto não é, meus irmãos. Né? Olha numa igreja que só prega prosperidade. Se tiver 10 lá que tem alguma coisa, o resto estão tudo ali, gente assalariada, apertada, já deram tudo que tinha e não ficaram ricos da noite para o dia. Aí pega um lá para dar o testemunho, olha, eu saí da favela, comprei o BMW. Eu nem acredito nesse testemunho aí. Olha a vida financeira no geral do povo de Deus. E uma boa parte é classe média baixa, a maior parte, é ou não é? Um ou outro que tem lá dinheiro. Mas a maior parte está trabalhando, se esforçando, lutando para viver, para comer, está numa guerra grande. E não está debaixo de maldição. Nós vivemos num mundo assim. Então as riquezas de Deus são muito superiores a esta terra. Estão entendendo isso ou não? Agora, vamos ver algumas coisas sobre a graça de Deus. Quer ver? Vamos lá para Gálatas. Gálatas no capítulo 6. Onde é que está a graça de Deus? O que Paulo fala sobre a graça de Deus? Olha lá. Gálatas capítulo 6, versículo 18. É a bênção. Quando Paulo terminava de escrever as cartas, ele declarava uma bênção para a igreja. Então a bênção daqui de Gálatas, olha o que Paulo fala: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, seja, irmãos, com o vosso o quê? Espírito. Olha o que ele fala: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. A graça de Deus se manifesta através do nosso espírito. Você quer ver outra coisa? Vai lá para Filipenses, passa Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 4. Você vai ver de novo Paulo falando, versículo 23. Filipenses 4, 23. É a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, com letra minúscula. Esse espírito novo, nascido de novo, esse homem interior. Vai lá, 2 Timóteo, 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Versículo 22. O que Paulo fala para Timóteo? O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Olha como Paulo dizia. Filemão, né? Tito, você está seguindo Timóteo, Tito, Filemão, olha lá, já vem a cartinha de Filemão. Só tem 25 versículos nessa carta de Paulo a Filemão. O que Paulo fala no versículo 25? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do espírito é espírito. Então você é espírito, você é um homem interior, você é mais que esse corpo. Esse corpo é a casa onde nós moramos aqui na terra. Mas um dia esse corpo vai voltar ao pó e nós vamos sair de dentro. Esse homem interior, esse homem salvo, esse homem que é espírito, ele vai se expressar, ele vai ter um corpo novo, um corpo glorificado que não morre mais, que não envelhece mais. Está claro isso? Agora volta lá para onde nós começamos, Romanos capítulo 1, vai lá. Versículo 9. Como que Paulo servia a Deus? Talvez uma pessoa novinha não vai entender nada disso que eu estou dizendo. Não sei nem se vocês todos aqui estão entendendo. Mas Deus queira que sim. Mas olha que Paulo fala: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Ele servia a Deus em meu espírito, espírito humano. Servia o que? No evangelho de seu filho. Então, como que Paulo servia a Deus no evangelho? Ele servia a Deus no espírito. Então, agora
Vou falar uma coisinha para vocês. Quando Deus dá um ministério para alguém, aonde é que se manifesta esse ministério? No Espírito. Se uma pessoa é pastora, a coisa acontece no espírito dela, é dali de dentro que ela vai exercer o ministério dela. O verdadeiro trabalho para Deus é no espírito. Por isso que quem não nasceu de novo não tem condições de trabalhar para Deus. Não tem condições, porque ele não tem a nova vida dentro dele. E se ele for para uma igreja, vem aqui, vem fazer isso. Vai fazer, vai ter muito problema, porque não tem a nova vida dentro dele. O que faz a pessoa suportar o ministério, caminhar e ir para frente, é essa vida no Espírito. É daí que vem a energia, o poder de Deus. Aonde que o Espírito Santo habita? No homem, no Espírito do homem. Então Paulo, ele chegou num ponto tão profundo que ele servia a Deus no Espírito. Ele tinha o corpo dele, tinha o lado humano dele, tinha. Mas o ministério dele era uma expressão do seu espírito. Então é isso que é servir a Deus. Não adianta eu quero ser isso na igreja, eu quero ministério. Eu quero saber o seguinte: você nasceu de novo? Então isso pode acontecer no teu espírito, mas se não nasceu de novo, não tem como ter um ministério eficaz, porque não tem um novo homem. É ele que recebe o ministério. E é ele que executa esse ministério no Espírito. Porque a mente pode alcançar a mente das pessoas, mas o espírito de alguém que tem um ministério vai alcançar e tocar no espírito das pessoas. Vai além do natural. Por isso que pregar o Evangelho pregar o Evangelho não é uma brincadeira, falar coisa bonita, eu quero falar. Não. É Deus que vai te dando um depósito lá no Espírito, quando estiver cheio aquilo. Então aí é que você vai poder tirar aquilo e dar vida para as pessoas. Fala, Márcia. Não, é isso mesmo. Olha, veja bem, uma pessoa vem para a igreja. Eu conheço muitos que vieram para a igreja, tinham hábitos errados. Eles vieram para a igreja, começaram a andar com pessoas corretas da igreja, mudaram o comportamento, começaram a participar de algum trabalho da igreja, mas nunca nasceram de novo. Eles mudaram, eles saíram daquele ambiente que eles viviam e começaram a andar com gente que tinha um outro comportamento dentro da igreja. Chegaram a falar coisas, fazer coisas, mas no decorrer do tempo largaram tudo e voltaram a ser aquilo que era. Por quê? Porque nunca nasceram de novo. Nunca. Olha, tem pessoas que podem até estudar, fazer um curso de teologia, pregar, mas nunca nasceu de novo. De repente um dia você fala assim, retrocedeu, voltou, como se... Aí você conversa com eles, ele não está interessado, porque a nova vida nunca esteve dentro dele. Ele só mudou o comportamento, começou a conviver com gente que andava mais na linha do que antigamente, se envolveu com aquilo, mas retrocedeu. Presta atenção, uma criança nasce, ela tem vida, ela chora, ela quer mamar, ela quer crescer, vai alimentando, ela vai crescendo, não vai? Então assim é o novo nascimento. A pessoa nasce, ela tem vida, ela quer Deus, ela tem sede. Não é uma coisa que dura assim 3, 4 meses e depois morre. Não é uma coisa que dura 1 ano, 2, 3, depois morre. Aquilo não para mais, não para mais. Eu encontrei Jesus há 37 anos. A mesma sede que eu quando eu era garoto encontrei ele, está viva dentro de mim, só que o entendimento não é o mesmo. Mas aquela mesma coisa com Jesus, aquela mesma vida que quando eu encontrei aconteceu, ela está acesa, nunca apagou. Não teve esse momento, vou largar tudo, vou voltar para trás. Não, porque a coisa é dinâmica, a vida interior é dinâmica. A pessoa pode errar, cometer algumas falhas, errar, se decepcionar com alguma coisa, mas aqui dentro a coisa é viva, ela continua, não vai voltar para trás. Vocês estão entendendo? Porque um elemento vivo está vivo, o coração não está batendo o tempo todo, não para, está vivo. Agora, quantas pessoas vêm para a igreja, elas se adaptam à vida da igreja, parece que é tudo bom, faz às vezes até o cursinho de alguma coisa, mas nunca não nasceu de novo, aquilo não é real dentro dela. Ela só se adaptou àquele ritual. É que nem você entrar numa empresa nova. Você estava num lugar, foi para uma empresa nova, se adequou ao sistema de trabalho, às leis ali,
está produzindo ali, está naquele ritmo. Às vezes é isso, a pessoa entra no ritmo de igreja. Mas o que acontece naquele caso da parábola do semeador? A semente caiu, produziu alguma coisa, mas não teve raiz. Logo se escandalizou e nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Mas era um pastor. Eu conheço um monte de gente que fez seminário por profissão. Foi ser pastor por profissão. Que nem estudar tecnologia e ter uma profissão. Mas nunca. Foi porque estudou e enfiaram ele lá. Eu vejo essa meninada chega na igreja assim, daqui a pouco. Você pode ver que muitas igrejas usam isso, a meninada. Pega aquela meninada que não é casada, faz o cursinho de 3 meses, já põe como pastor da igreja, manda toda segunda-feira lá o que você tem que falar durante a semana, eles viram um papagaio, né? Aí você vê um menino de 20 anos, nem casado não tem nem família, tá lá falando um montão de coisa, porque fez um cursinho de 3 meses. Quantos desses nunca nasceu de novo? Ele foi empurrado para aquela situação por necessidade. Depois cria tanto problema, dá tanto problema. Por isso que essas igrejas trocam de pastor. Cada ano é um pastor, vai embora um, vem outro. É uma rotatividade, é uma coisa incerta, né? Muitos nunca nasceram de novo. Nunca nasceram de novo. Foram jogados numa situação. Agora, quem nasceu de novo, não tem como voltar para trás. Aquele que conheceu Jesus de verdade, no Espírito, não tem como desistir. Ele pode errar, porque está sujeito a erro. Mas negar tudo e voltar para trás, não tem como. A coisa está viva dentro dele. Vocês estão entendendo isso ou não? Está vivo. Por isso que eu falo, não adianta a pessoa vir na igreja ficar 1 mês, 2 meses. Não adianta, gente. Vocês conhecem um monte desses. Nós aqui temos vários, não temos que passaram por nós. Onde estão? Olha ao redor da casa de vocês, eles não estão lá? Mas não tocavam, não cantavam, nunca nasceram de novo, nunca. Não nasceram de novo. Vocês entendem? É fácil entender isso agora. Então, como que Paulo servia a Deus? Ele servia a Deus no Espírito. Então, esse Espírito nascido de novo, esse homem interior, esse que é nascido do Espírito, que é Espírito, é aí. É isso que faz a gente suportar anos seguidos de trabalho sem voltar para trás. O ministério, a revelação da palavra se desenvolve no espírito humano, nascido de novo. É assim que a gente serve a Deus, adora a Deus. Tem algo dentro de nós tão vivo, tão real, indestrutível, que é esse espírito nascido de novo. E é isso que nos faz suportar tudo até o fim, até o último momento, momento de ir para a glória. Vamos ser perfeitos nessa vida? Não vamos ser. Nunca, porque estamos presos nessa carne defeituosa, vamos falhar muito. Mas então dá para se entender que Paulo dizia o quê? A Deus, a quem eu sirvo em meu espírito no Evangelho. Por isso que ao terminar as suas cartas ele dizia o quê? A graça seja com teu espírito. Timóteo, Deus seja com teu espírito, né? A bênção seja com teu espírito. A graça vai se manifestar com o teu espírito. Então você é um homem, você nasceu de novo, sabe disso? É a coisa mais gloriosa e maravilhosa que existe. Quem não nascer de novo não vai ver o quê? O reino de Deus. Fala assim, amém. Então nós estamos terminando essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Desde o começo do ano estivemos nela. E a partir do ano que vem nós vamos continuar de novo na segunda carta aos Coríntios. Tá bom? Agora nós vamos dar uma pausa no ensino da palavra às sextas-feiras e vamos recomeçar só o ano que vem. Então, se você puder ir lendo segunda carta de Paulo aos Coríntios até o começo do ano que vem, vai lendo, porque nós vamos falar sobre ela uma boa parte do ano que vem às sextas-feiras, tá bom? Fala assim, amém.